Bom, hoje a gente vai começar com a segunda aula desse meu projeto, né, do curso Conhecendo sobre Esteroides Anabolizantes e Bem-Estar. A princípio, as primeiras aulas vão ser direcionadas mais aos esteroides, né? Mas ao longo do curso eu vou fazer algumas aulas sobre bem-estar, como higiene do sono, algumas coisas assim. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Também reitero de maneira assídua que de nenhuma forma eu estou incentivando o uso de esteroides anabolizantes, senão que estou apenas compartilhando informações que, ao meu ver, são importantes para que as pessoas que não têm condições de ter um acompanhamento médico possam evitar certas tragédias com o uso dos mesmos. Pior agora, né, com a questão do Conselho de Medicina, com a questão da proibição, então isso vai acabar aumentando a procura de esteroides em mercado paralelo, pacientes que teriam a condição de fazer um acompanhamento médico não vão estar fazendo, né? Então, como diz o doutor Lucas Caseri, e aqui eu peço licença para fazer um entre aspas, né? Aqui eu não estou fazendo nem apologia, mas também não estou demonizando, né? Aqui a ideia é que as pessoas entendam que os esteroides anabolizantes eles são um grupo de fármacos, assim como qualquer outro grupo de fármacos. E eles têm suas aplicações terapêuticas, né, que a gente vai ver, assim como a gente viu na primeira aula, e eles também têm suas aplicações para fins estéticos, certo? Bom, isso é algo que eu tive pensando, né, durante a semana, enquanto eu fazia aula, né, e eu gostaria de compartilhar com vocês que é a pirâmide das prioridades, né? E eu acho que isso também está muito relacionado com a capacidade de informação que um tem, a quantidade de informação que um tem sobre os esteroides, né? Então, esse curso acaba, além da pessoa aprender sobre esteroides anabolizantes, a pessoa também aprende algumas coisas básicas é, sobre como, digamos, priorizar certas coisas, né? Então, vocês podem ver aqui nessa pirâmide que eu considero o treino e a alimentação como base de tudo, né? Então, não adianta nada você estar tomando, por exemplo, 500 miligramas de injetado de testosterona sem um treino adequado, sem uma alimentação adequada, sem um descanso, sem estar se sentindo bem. Aí eu coloco bem-estar, né? Se sentir bem. A gente sabe que tem alguns esteroides, não é, não está muito claro ainda, até porque normalmente a trembolona e a boldenona são dois fármacos que se associam muito a essa sensação de falta de bem-estar, né? A depressão, a desânimo, são coisas que a gente vê na prática, são coisas empíricas que a gente não pode confirmar, né? Porque não existem estudos em seres humanos, né? Então, são coisas empíricas. Mas a ideia aqui é mostrar a vocês que os esteroides anabolizantes, eles vão ser apenas, digamos, a cereja no bolo, né? Você tem que estar com tudo adequado, tudo alinhado antes de fazer essa escolha, até porque você vai ter um preço a pagar, né? A gente já conversou na primeira aula sobre os efeitos colaterais, sobre a inibição do eixo. Então, de nada adianta eu passar pelos efeitos colaterais ou tentar minimizar os efeitos colaterais com acompanhamento médico, se o básico, né, que é o treino, a alimentação, o descanso,
se sentir bem, não tá adequado. Bom, como eu havia, como eu tinha antecipado com vocês na semana passada, né? Hoje a gente vai falar sobre o estanozolol, né? Mundialmente conhecido como Winstrol, né? Hoje em dia está disponível no mercado paralelo, né? E também em farmácias de manipulação. Pode ser encontrado tanto na forma injetável no mercado paralelo, quanto na forma oral apenas em farmácias de manipulação. Lembrando que até 40 miligramas em farmácias de manipulação, né? No Brasil se pode manipular o estanozolol, como já com receita médica, né? Em farmácias de manipulação para uso clínico na forma oral, né? Sendo a concentração máxima de 40 miligramas ao dia. Perfil da droga, bom, aqui é, mais ou menos repete, ou pelo menos parece bastante com o oxandrolona, né? Tem uma baixa androgenicidade, né, de 30 e tem um anabolismo de 320, né? Tem uma dissociação, né, anabolismo androgenicidade boa, né? Isso faz com que seja uma droga na qual as mulheres tendem a usar, né? Assim como a oxandrolona, assim como o primobolan, que depois a gente vai ver também, é outra droga que é, tem baixa androgenicidade, então as mulheres tendem a usar. Lembrando que os efeitos colaterais virilizantes estão relacionados à dose e ao tempo de uso, e se tal não associado a outros fármacos, né? A maior dose, maior tempo de uso, maior a chance de ter efeitos colaterais virilizantes. No entanto, a gente tem até uma certa margem de segurança, pelo menos nas mulheres, enquanto essa questão, né? Atividade estrogênica desconsiderável, né? Atividade progestogênica também desconsiderável. Meia-vida, 2 dias na forma injetável. Então, normalmente, quando a pessoa faz o uso da forma injetável, né? É, normalmente o protocolo padrão é 50 miligramas todo dia, né? Ou todo santo dia, como se fala no meio do fisiculturismo, então dia sim, dia não, né? Mas normalmente é todo santo dia, ou todo dia, e seria 350 miligramas da semana, né? Uma média. E mais ou menos 7 horas oral, né? Aí a gente volta é, à questão de tomar como pré-treino, então respeitar a meia-vida, né? Da droga, né? Assim como a oxandrolona, hoje em dia se está usando bastante o estanozolol como pré-treino, né? Realmente é, se vê um ganho de força durante o treino e é mais uma questão de escolha de cada um. Tem pessoas que não têm tolerância, né? Até porque já se sabe que tomando o estanozolol longe das refeições aumenta a sua biodisponibilidade, né? Biodisponibilidade seria a concentração da droga que chega à circulação sistêmica, né? Bastante popular por sua capacidade de promover ganhos secos, né, sem retenção de água, fazendo com que seja uma boa escolha entre fisiculturistas em fase de cutting, assim como atletas que não podem ganhar muito peso. Bom, aqui fazer uma aclaração. Não adianta nada a pessoa estar com estanozolol e estar com uma dieta hipercalórica, entendeu? Que não vai, que a pessoa vai ganhar peso, vai ter retenção de água. A mesma questão vale para a DECA, né? A DECA, sim, você pode ter ganho seco se você tiver com uma dieta adequada. Então, essa questão que o Instrol, que o estanozolol seca e a, a, a DECA incha, se eu não me engano, não é bem assim.
Bom, características estruturais, né? É uma forma derivada da dihidrotestosterona, na qual foi quimicamente alterada para que aumentasse suas propriedades anabólicas e minimizasse suas propriedades androgênicas. A adição de um grupo metilo no carbono 17-alfa, além de uma união de um grupo pirazol no anel A, substituindo o grupo 3-keto. Né? Como a gente havia comentado na aula sobre oxandrolona, essa, os 17 alfa-quilados, eles têm essa capacidade, né? E eles têm essa propriedade na qual permite que essa primeira passagem hepática, né, não degrade tanta droga. Isso aumenta, né, a biodisponibilidade da droga. Biodisponibilidade, como eu já havia dito, é a quantidade de droga que chega na circulação sistêmica. Então, vamos supor que a gente tem uma droga que não é um 17 alfa-quilado, certo? A gente toma 100 miligramas por via oral. Essa droga tem uma biodisponibilidade de 50%, né? Então, isso significa que dos 100 miligramas que eu tomei, 50 miligramas chegaram à circulação sistêmica. Agora, se essa droga a gente a torna, né? A gente faz essa alteração química, né? E essa droga agora é um 17-alfa-quilado, esses 50 miligramas agora podem se tornar, por exemplo, 90 miligramas. Então, passa de uma biodisponibilidade de 50% a 90%, aumentando assim a concentração da droga que chega à circulação sistêmica. É conhecida por ter uma afinidade relativamente mais fraca aos receptores androgênicos comparada à testosterona ou à dihidrotestosterona, mas ao mesmo tempo tem uma maior meia-vida e menor afinidade a proteínas ligadoras plasmáticas como a albumina. É um dos esteroides anabólicos com maior dissociação entre anabolismo e androgenismo. Aqui, se a gente voltar, né, a esse quadro do perfil da droga, a gente pode ver que tem um anabolismo de 320 e uma androgenicidade de 30. Depois do Dianabol, que é outra droga que a gente vai ver nas próximas semanas, é o fármaco oral mais usado entre os esteroides anabolizantes. Características estruturais, conhecida por suprimir fortemente os níveis de SHBG. Isso faz com que seja, por exemplo, uma boa droga para você usar com a testosterona, né? Você diminui, né, o SHBG, você vai aumentar a fração livre da testosterona, né? Lembrando que os hormônios, a fração livre é a fração ativa, né? Essa marca é característica de todos os esteroides anabólicos androgênicos. No entanto, a potência do estanozolol por via oral é particularmente especial nesse aspecto. Um estudo mostrou que um grupo de 25 homens saudáveis demonstrou uma redução de 48,4% de SHBG em apenas 3 dias após o uso do estanozolol. A dose administrada foi de 0,2 miligramas por quilo, ou seja, uma pessoa com 100 quilos teria, né, aqui fala, teria tomado 20 miligramas, que é uma dosagem baixa, né? Se a gente for considerar no mundo do fisiculturismo, a gente sabe que os homens tomam mais que isso. O uso oral do estanozolol pode ser útil em promover uma maior porcentagem de esteroides livres no corpo, como eu já havia mencionado, especialmente se tomado em combinação com a testosterona, por exemplo. Então, eu diminuo o SHBG, aumenta a fração livre da testosterona. Efeitos colaterais. O estanozolol não é aromatizado e sua atividade estrogênica é desconsiderável. Um antiestrogênico é desnecessário quando estiver usando esse esteroide. Nesse caso, quando eu falo um antiestrogênico, eu estou falando, por exemplo, sobre um inibidor de aromatase, por exemplo. Tendo em conta que muitos ligam a aromatização e a consequente formação de estrogênio à retenção de água,
O estanozolol é um fármaco que produz uma qualidade de massa muscular densa, seca e agradável ao corpo. Lembrando, novamente, que isso depende se a pessoa está com a dieta adequada, se a pessoa está com o treino adequado, se a pessoa está com o descanso adequado. Isso faz com que esse fármaco seja uma droga de escolha em pacientes que não querem reter muita água e querem ter ganhos musculares densos. Por mais que tenha uma baixa androgenicidade, sendo um dos fármacos de escolha para as mulheres, o estanozolol pode promover efeitos colaterais androgênicos, né? A gente sabe que a maior dose, isso eu vou repetir sempre, a maior dose e a maior tempo de uso, maior a possibilidade de efeitos adversos, de efeitos colaterais. Esses efeitos podem ser aumento da oleosidade da pele, aparecimento de acne, crescimento de pelos faciais e no corpo. O estanozolol também pode agravar a perda de cabelo em homens que já tenham predisposição. Algo importante de se mencionar é que, por mais que seja um derivado da deidrotestosterona, a enzima 5-alfa-redutase não metaboliza o estanozolol. Portanto, sua androgenicidade não se vê afetada pelo uso de finasteride ou do tasteride. Por ser um 17-alfa alquilado, essa alteração o protege da desativação pelo fígado, fazendo com que a biodisponibilidade da droga seja alta. Normalmente se sugere o uso de 17-alfa-alquilados por não mais de 8 semanas, como medida de evitar estresse hepático. O estanozolol aparenta ser uma droga menos estressante ao fígado que o dianabol, por exemplo. Lembrando que a maior dose e a maior uso de tempo, maior a probabilidade de efeitos colaterais. Aqui eu cito dois protetores hepáticos importantes. Na aula passada eu deixei isso passado, mas é, agora, a partir das próximas aulas, eu vou começar a fazer alguns comentários sobre alguns manipulados que as pessoas podem tomar enquanto estão fazendo uso de esteroides anabolizantes. Por exemplo, protetores hepáticos importantes: ácido alfa-lipoico, 75 miligramas, e N-acetilcisteína, 1 grama à noite. Efeitos colaterais: redução no HDL, né? Aumento do LDL. Lembrando que o impacto relativo no perfil lipídico é dependente da dose, da via de administração, se é oral ou injetável, do tipo de esteroide, se sofre aromatização ou não, e da individualidade de resistência de cada um ao fármaco. Para manter uma boa saúde cardiovascular, está indicado programas de exercício aeróbicos, assim como suplementação de pelo menos 6 gramas de ômega 3 associada à suplementação de coenzima Q10, 400 miligramas. Estudos clínicos demonstraram que 10 miligramas por dia de estanozolol durante 14 dias causaram um descenso de níveis plasmáticos de testosterona de 55%. Isso nos mostra que o mais correto é associar o estanozolol com a testosterona de base. A mesma coisa acontece com a oxandrolona. Vários de vocês me perguntaram se o homem, não a mulher, mas se o homem poderia usar apenas a oxandrolona como esteroide anabolizante. A resposta é claramente não, porque vai acabar suprimindo o eixo. Seus níveis de testosterona vão diminuir, né? Seu LH, seu FSH vai diminuir, vão diminuir também, certo? Isso vai causar uma atrofia testicular, isso vai causar uma diminuição da espermatogênese, isso vai causar uma diminuição importante nos seus níveis plasmáticos de testosterona. Então, sempre que for usar estanozolol, associar com a testosterona. Fins terapêuticos. Provavelmente eficaz como tratamento adjunto para osteoporose, assim como o déficit do crescimento hipofisário. Isso falava o FDA, né? No começo quando o estanozolol ainda era conhecido como Winstrol, né? Orexígeno também serve para diminuir o catabolismo muscular por doenças, seja cancerígenas ou não, em osteoporose, déficit de crescimento, corticoterapia prolongada, pós-operatório, pós-trauma, como, por exemplo, queimaduras, fraturas, anemia,
principalmente anemia plásica, câncer de mama e angioedema hereditário. Durante a semana eu vou estar postando alguns artigos relacionados aos fins terapêuticos do estanozolol. Agora, falando um pouco mais sobre o uso no fisiculturismo, né, ou uso para fins estéticos, né, em homens, a droga, quando administrada por via oral, longe de refeições, isso aumenta sua biodisponibilidade. Uma boa dose, sendo bem cuidadoso, né, seria começar com 20 miligramas dia. Tem usuário que chega a tomar 40 miligramas dia, já vi relatos que tem gente que toma 80 miligramas no dia. Injetável, normalmente aplicações todos os dias de 50, botei 50 mililitros, né, mas na verdade é 50 miligramas, sendo 350 miligramas semana ou dia sim, dia não. Observação: a potência anabólica do uso injetável é igual ao do uso oral, né? Claramente, nesse dia que eu estava fazendo essas, os slides, eu não estava prestando muita atenção no que eu estava escrevendo, né? Mas, enfim. Recomendável ciclar entre 6 a 8 semanas e fazer exames pós-ciclo. Normalmente combinado com outros fármacos, como, por exemplo, enantato de testosterona, uma dosagem aí razoável, 400 miligramas semana. Administração mulheres. Dose de 5 miligramas a 20 miligramas dia, por não mais de 6 a 8 semanas. Ter atenção com possíveis efeitos androgênicos, por mais que seja uma droga pouco androgênica. Lembre-se que a maior dose, maior tempo de uso, maior a possibilidade de efeitos colaterais. Lembre-se também que associando o estanozolol a outra droga também aumenta as chances de efeitos colaterais. Bom, voltando ao básico, né? A pirâmide, né? Que eu tinha comentado com vocês no começo da aula, sem treino adequado, sem uma alimentação adequada, sem um descanso adequado, sem se sentir bem, não tem, a solução não vai ser o esteroide anabolizante. Então, primeiro a gente tem que alinhar, né, o treino, a alimentação, o descanso. A gente tem que ter uma sensação de bem-estar. E aí sim a gente pode pensar em usar os esteroides anabolizantes androgênicos. Caso contrário, na verdade, a gente está cometendo um erro, né? E seria uma ingenuidade pensar que só o fato de estar usando esteroide já seria o suficiente para obter resultados. Bom, aqui para terminar, né? Uma frase engraçada que eu escutei na academia, nessas conversas aí entre quem malha, né? E essa pessoa estava me falando que ele tava tomando Instano, né? E eu falei que ele tava melhorando, né? O shape, né? Como a gente diz. E ele me falou essa piada aí que eu achei extraordinária. Eu nunca tinha escutado, eu achei muito engraçado. Ele falou que estando bem é o que importa. E aí, só para um momento descontraído aí da aula. Bom, obrigado pela atenção. Desculpa aí pelos erros, nos slides. Realmente me faltou um pouco de atenção aí em algumas palavras. Peço perdão em relação a isso. Meu contato tá aí, né? Meu Instagram também. Lembrando que essas aulas eu não estou ganhando nada, é simplesmente um projeto meu de garantir acesso à informação a pessoas que não têm condições de pagar cursos, né? Então, é um projeto pessoal. A ideia é fazer com que esse curso, né, ou esse projeto, como queiram chamar, seja direcionado desde o marombeiro da academia, né, que não tem
desde uma pessoa, digamos, ignorante do ponto de vista médico, né, da medicina, ao profissional da saúde que quer conhecer um pouco mais, quer saber como lidar se um paciente chega e fala que fez uso de tal fármaco, né? Então, é uma aula direcionada a todo mundo, né? E o objetivo é simplesmente compartilhar informação e fazer com que as pessoas se informem melhor antes de tomar a decisão de fazer o uso, né? Infelizmente, a gente teve essa questão agora do Conselho de Medicina, mas a aula está destinada ao marombeiro da academia e também ao profissional de saúde, seja ele médico, seja ele nutricionista, seja ele enfermeiro, certo? Obrigado pela atenção.